Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já vejam a descrição desse vídeo. Pegue o livro, caderno, lápis, caneta, borracha. E aí vão acompanhando o vídeo a partir do livro didático. E depois fazer a atividade proposta. E quando finalizarem, me enviem. Lembrando que a gente está no quarto trimestre, encerrando o nosso ano letivo. E para a gente ter êxito, é bom ter um bom comprometimento com a disciplina. Então vamos lá para a nossa aula de ciências. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dando sequência ao conteúdo que a gente já começou a semana passada a respeito das angiospermas. Hoje a gente vai estar falando sobre a fecundação e formação do fruto, assim como o processo de dispersão da semente, como ocorre, e a reprodução assexuada, que acaba ocorrendo e acontecendo também nesse grupo de plantas. Inicialmente, a partir daí da representação que vocês estão vendo, a gente vai ver como ocorre a fecundação e formação do fruto. Então, a gente vê a imagem de um agente polinizador, que é a abelha, que possivelmente está em busca do néctar da flor. Aqui possivelmente também seria um besouro, já que os besouros são atraídos por flores com coloração menos chamativas. Então, o agente polinizador ele vai acabar pegando o néctar e nesse néctar vai estar o grãos de pólen, que faz parte da região masculina que formam a flor. Lembra que tem a parte masculina e a feminina. Então, nas anteras é que vai estar os grãos de pólen. Então, possivelmente essa abelha ou besouro vai estar pegando esses grãos de pólen e levando para a área feminina da flor. E aqui na área feminina da flor, a gente tem o estigma, temos a osfera. E aí, quando esse agente polinizador chegar na parte feminina, levando os grãos de pólen, vai ser desenvolvido um tubo polínico que atravessa parte da porção reprodutiva feminina e assim alcança o ovário. E por meio do tubo polínico, os gametas masculinos chegam ao óvulo e no seu interior está o gameta feminino, que é a osfera e outras células. Quando o gameta masculino ele encontra o gameta feminino, vai ocorrer a fecundação e formação do embrião. E a partir daí vai ser formado o endosperma da semente, um tecido que é nutritivo, que vai fornecer esses nutrientes para o embrião, para que ele se desenvolva. O óvulo fecundado ele vai formar uma semente e o ovário da flor se desenvolverá formando o fruto. Então, para vocês terem mais uma ideia aí, a parte da semente, ela vem do óvulo da flor fecundado e o ovário da flor que vai se desenvolver, essa região aqui, ó, que está destacada, já ela se destina ao ovário da flor. Então, ela vai desenvolver e vai formar o fruto. E a semente vai ficar no seu interior. E a partir daí, depois da formação do fruto, deixa eu vir para cá, a formação do fruto, a semente fica protegida por esse fruto. E a semente vai conter o embrião, que possivelmente, se chegar em alguma área que esteja propícia para o seu desenvolvimento, vai germinar e assim formar um novo indivíduo. E como acontece a germinação, a dispersão da semente? Na maioria das espécies, os frutos têm estruturas que propiciam a dispersão das sementes.
permitindo às plantas habitar e estar em vários ambientes. Os principais agentes de dispersão do fruto vai ser os animais, o vento e a água. Muitos frutos, eles apresentam características atrativas, como o odor, a cor, assim como o sabor, que vão atrair os agentes dispersores, no caso dos animais. Aí a gente tem a imagem, né, a primeira imagem, que é de um tucano se alimentando de açaí. Então, a partir do momento que eles se alimentam desses frutos, ao eliminar as fezes, e essas fezes caem em um ambiente propícios para o desenvolvimento de açaí, né, de germinar um novo açaizeiro, ele vai germinar, porque a semente vai estar presente nas fezes do tucano. Isso acontece também com outros agentes, com outros animais. Tem animais que, como a cutia, que ela acaba plantando, cavando para guardar o alimento, ela acaba esquecendo e ela germina um novo indivíduo, uma nova planta. E acontece também um processo de dispersão, como mostrado na imagem do lado direito, com o dente de leão, que ele apresenta uma estrutura semelhante a uma pluma, que o vento, ele vai ser o agente polinizador aí, na verdade, polinizador não, de dispersão, corrigindo para vocês, é o agente de dispersão da semente, vai ser aí o vento. Por ele ser bem leve, como uma pluma, o vento carrega, e quando esses grãos do dente de leão cair em uma área que tem condições para o desenvolvimento, vai formar um novo indivíduo. Aqui a gente vai ter a representação de como ocorre a germinação de uma semente de milho. Então, ao encontrar as condições adequadas, a semente depositada no solo, ela pode germinar. E, inicialmente, a germinação começa a partir da raiz, que vai fixar a planta e absorver alguns nutrientes do solo. Enquanto as folhas não se desenvolvem, a planta depende dos nutrientes presentes na semente. Lembram da estrutura que é formada a partir do processo de fecundação e formação do fruto? Estão lembrados qual é a parte? A parte que vai ter o endocarpo, que é a estrutura que aí é mais nutritiva, né? A gente vai ter os tegumentos, que reveste. A gente vai ter o nucelo, que é a parte que geralmente tem mais nutrientes, que vão formar aí a semente. Então, o endosperma, o endocarpo, que vai dar sustentação para o desenvolvimento inicial desse milho. Então, forma-se o caule, depois de tudo isso, e caule com folhas. E a nutrição da planta passa a ser feita pela fotossíntese, que vai ocorrer nas folhas da planta, e também por meio do processo de absorção de nutrientes através da raiz. Então, depois de absorver os nutrientes armazenados nas sementes, essas murcham e são eliminadas. Então, a semente ela acaba sendo eliminada a partir do momento que todos os nutrientes que ela tinha que poderia suprir para o desenvolvimento do novo ser, cumpriu o seu papel. Então, a semente ela vai fornecer os nutrientes para o desenvolvimento aí do milho, para a formação da raiz, até que a folha se forme, tá? Até que a folha se forme, a germinação, a semente, o embrião, ele necessita ainda bastante dos nutrientes fornecidos pela semente. Então, a partir do momento que não necessita mais, que a planta ela já está fazendo o processo de fotossíntese e retirando também os nutrientes do solo, ela acaba eliminando essa semente. E aqui a gente tem algumas imagens para destacar a vocês que como ocorre o processo de reprodução assexuada. Então,
Então, muitas espécies de plantas também se reproduzem de maneira assexuada. Na reprodução assexuada, também conhecida como reprodução vegetativa, um novo indivíduo desenvolve-se de um determinado órgão vegetativo. Quais são os órgãos vegetativos? É o caule, a raiz, é a folha. Neste caso, não vai haver a participação de gametas. E o novo indivíduo gerado é geneticamente idêntico à planta que originou. E aí a gente tem alguns exemplos de plantas que vão ser originados a partir de estruturas, ou seja, de órgãos vegetativos. Aqui, como vocês podem ver, vai ser com base no caule. Se vocês tiverem uma violeta na casa de vocês, vocês podem pegar a folhinha, que dela vai germinar um novo indivíduo. Assim como a gente tem aqui na imagem, a folha da fortuna, que tem o nome científico de Kalanchoe pinnata, que os novos indivíduos eles vão ser formados a partir da folha, né? Vai ficar ao redor, na borda da folha, geralmente formado nesses pontinhos aqui, espaços entre a folha, que eu não consigo acertar, mas é por aqui, gente. Esses espaçozinhos é geralmente onde vai formar novos indivíduos. Tem pessoas que pegam essa folhinha, colocam num prego e ali começa a germinar, porque a folha ela vai fornecer os nutrientes para os novos indivíduos que vão ser formados. Então, se você quer uma folha da fortuna, quer plantar na sua casa, no seu jardim, basta pegar uma folha. Assim como a violeta, você pode pegar uma folha que vai ter lá o caulinho, para vocês plantar também, tá certo? Assim como essa planta que muitos conhecem como a planta que cura o câncer. Então, tem algumas plantas aí que, por caule, por folha, dá pra gente ter o seu desenvolvimento, tá certo? A germinação por processo de reprodução assexuada. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas que surgirem, anotem. Eu estou disponível para esclarecer, então não se constranjam, não se intimidem de me perguntar, porque a gente está num processo que eu posso partilhar do meu conhecimento com vocês e também posso aprender também, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus cuide de cada um de vocês e saudades.